Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Nesta noite estou gravando aqui a série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia para o meu canal do YouTube. Quero pedir aos irmãos que inscrevem no nosso canal, deixa like lá no canal, comenta no canal. Nós estamos na série As Mulheres, Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Nós já pregamos várias mulheres da Bíblia. Eu gostaria de deixar nessa noite para os irmãos que acompanham nossas pregações sobre a vida de Jael. Nós pregamos na semana passada sobre Débora. Vamos hoje falar sobre a mulher Jael. Então vou estar orando em nome de Jesus, que Deus venha abençoar a palavra dele. Senhor Jesus, que não seja eu, Pai, a mulher, falando da minha vida, da minha carne, do meu ego, do meu eu, Senhor, mas que seja o Senhor, meu Deus, que o Senhor venha edificar, meu Pai, cada mulher, meu Deus, que tem acompanhado nossas pregações, meu Pai, por onde entra a minha voz, meu Deus, sobre as redes sociais, que o Senhor venha entrar também, Senhor, levantando cada mulher, Senhor, cada homem, cada criança, cada jovem, meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, que eu diminua na terra e que o Senhor apareça, no nome de Jesus, sobre as nossas vidas, Pai, no nome de Jesus, no sangue de Jesus, glória a Deus. Nós vamos falar de Jael. A palavra que fala sobre Jael na Bíblia está no livro de Juízes, capítulo 4, do versículo 18 a seguir, vai falar sobre Jael. Sabemos que Jael foi aquela mulher a qual Débora profetizou para Baraque, que Baraque fosse à guerra. E Baraque ali, ele disse para Débora que ele só ia para a guerra se Débora fosse com ele. Então Débora disse para Baraque que ela ia com ele, só que a honra de ganhar aquela guerra não ia ser de Baraque, mas a honra ia ser de uma mulher. E Deus usou Jael, esta mulher na Bíblia, para ela ajudar a cumprir essa profecia na vida de Débora. Então foram duas mulheres que Deus ele vem usando na Bíblia Sagrada, duas mulheres que entram na história da Bíblia, e através dela nós vemos que ela concretizou ali a vitória para o povo de Deus. Então, no livro de Juízes 4, no versículo 17, vai dizer: porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dai-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda. Há de ser que se alguém vier te perguntar e dizer: há aqui alguém? Responde tu, então não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um machado, foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra. Estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera,
Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem, mostrar-te-ei o homem que busca. E veio a ela, eis que Sísera já havia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Glória a Deus. Então vemos aqui o valor de uma mulher de Deus. Sabemos que Deus, Ele usa as mulheres. Deus, Ele usa as mulheres na Bíblia diferente. Deus usou Débora diferente. Débora era profeta. Débora atendia o povo debaixo de uma palmeira. Débora era juíza. E nós vemos que Deus, Ele vai usar Jael de outra forma. Uma mulher que era caseira, uma mulher simples, que sabia armar uma tenda. Então nessa noite que nós também venhamos deixar Deus nos usar. Cada mulher na terra tem um chamado. Cada mulher possamos ser um instrumento de Deus aqui na terra. Assim como foi essas duas mulheres. Cada uma Deus usou do seu jeito. Cada um de nós aqui na terra somos diferentes uma das outras. Cada uma de nós tem um dom. Então Deus, Ele usa o dom de cada uma do jeito que Ele quer. E a Bíblia vai dizendo que aquele homem ali, Sísera, que era o capitão do exército, quando ele viu que ele não conseguia ganhar aquela guerra, ali ele saiu correndo, ele saiu fugindo de Baraque e do exército de Baraque, e ele fugiu logo para a tenda de Jael, a mulher de Heber o queneu, porque havia paz entre o rei Hazor e a casa de Heber. E ele vem mesmo para a casa de Jael, uma mulher a qual Deus vai usar para dar vitória para o povo de Deus. E quando ele saiu ao encontro, quando sai Jael ao encontro de Sísera, aquela mulher, ela tem uma estratégia de Deus. Então nós mulheres que aprendemos com as mulheres da Bíblia, nós sabemos que precisamos ter estratégia com os nossos inimigos. Porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, que a nossa guerra, ela é espiritual. Não é contra a carne e o sangue das pessoas, mas é espiritual. Por trás dos inimigos estão espíritos, estão demônios. Então aquela mulher, ela foi hospitaleira com aquele inimigo da sua nação. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: retira, Senhor meu, retira para mim. Quando ela viu que aquele inimigo estava vindo para ela, para a casa dela, ela não teve medo. Ela chamou aquele inimigo para vir, para entrar dentro da tenda da casa dela. O que eu aprendo nessa noite? Qual é a lição? Nós não devemos temer os inimigos. Nós devemos enfrentar os inimigos. Nós não precisamos fugir dos inimigos. Eu e você não precisa fugir dos inimigos. Mas nós temos que ter estratégia no espírito. Nós temos que estar com a vida no altar. Nós temos que ter intimidade com Deus para nós saber como que nós vamos enfrentar os nossos inimigos. Nós não precisamos sair da igreja, da casa, da família, da onde nós moramos, com medo do inimigo. Porque Jael, ela não teve medo daquele homem. Jael foi hospitaleira. Ela acolheu aquele homem. A palavra vai dizer: retira para... não temas. Retirou para a sua tenda. E ela cobriu com uma coberta. Então aquele homem, ele estava cansado e ele queria dormir. E Jael foi hospitaleira. Ela recebeu.
deixou ele deitar e ela vem e cobre ele com uma coberta. O versículo 19 vai dizer: então ele lhe disse: dai-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. Tudo que aquele homem lhe pediu, que deu ordem, além dele chegar na tenda dela, o inimigo, ele ainda pedia as coisas ali para ela. E Jael, muito educada, ela atendeu todos os pedidos daquele inimigo. Então nós vemos que nós não precisamos brigar com as pessoas, xingar as pessoas. Nós temos que ser sábia. A mulher de Deus, ela deve ter sabedoria. Aqui ela não maltrata o seu inimigo, porque ela sabia que não era no lado da carne que estava ali o poder de destruir aquele inimigo, mas era no espírito, na sabedoria. Então tudo que aquele homem pede, ela faz. A palavra vai dizendo que no versículo 20, e ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, há de ser que se alguém vier e te perguntar e dizer: aqui alguém, responde tu então não. Além dele estar dentro da casa de uma pessoa estrangeira ali, ele ainda estava dando ordem para aquela mulher. E muitas das vezes que nós aprendemos que o inimigo, ele quer vir para dentro da nossa casa. Muitas das vezes o diabo, ele quer vir colocar ordem, que ele quer vir fazer o que ele quer dentro da nossa casa. Mas eu e você, mulher de Deus, que estamos aprendendo com as mulheres da Bíblia, Deus nos deu estratégia para vencer qualquer inimigo que querer vir trazer ordem para dentro da tua casa. Então nessa noite, você que vai assistir essa live, qual é o inimigo será que está dentro da tua casa? Qual é o inimigo que está dando ordem dentro da tua casa? E o que você está fazendo com esse inimigo? Será que você está sendo uma Jael? Que você está defendendo teu lar? Que você está defendendo tua casa? Que eu e você venha ser como Débora. Que eu e você venha ser como Jael. Mulheres de Deus. Mulheres sábias. Mulheres que tinham estratégia de Deus e que venceram os seus inimigos. Deus nos chamou para vencer aqui na terra, através do nome de Jesus, através do sangue de Jesus. Que você não venha deixar o diabo entrar na tua casa, no teus filhos, no teu casamento, nas tuas finanças, na tua saúde, na tua prosperidade. Que você venha buscar de Deus uma estratégia para você colocar para fora o mal, porque o Senhor nos deu poder para pisar na serpente, para pisar no escorpião. Nós já vencemos ali na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o que você está fazendo com o seu inimigo? Será que o inimigo está brincando com a tua cara? Será que o inimigo tem brincado com o teu sentimento? Vamos ver que Jael aqui, ela obedece tudo que o inimigo quer dela. Mas nós vamos ver a estratégia de Jael é muito maior do que a estratégia do diabo. Então eu e você também tem que ter essa intimidade com Deus. Porque muitas das vezes o inimigo pensa que ele está ganhando. Muitas vezes ele pensa que ele está vencendo. Mas ele na verdade está sendo cada vez mais derrotado. Quando nós somos uma mulher de Deus, nós edificamos a nossa casa. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E Jael foi uma dessas mulheres. Versículo 21. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão do martelo e foi-se mansamente a ele. E lhe cravou a estaca na fonte
e pegou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, assim morreu. Então, Jael, ela deixou aquele homem Sísera dormir. Quando aquele homem, ele estava dormindo, ela pegou a estaca da tenda, que era aquilo que ela sabia fazer. Então Deus, ele quer me usar naquilo que eu sei fazer. É aquilo que Deus me deu, é aquilo que Deus te deu. Então, aquilo que Deus te deu é naquilo que Deus vai te usar. Não é naquilo que você não sabe fazer. Mas tem muitas coisas que Deus te deu um dom. Aquele dom que Deus colocou nas tuas mãos, usa ele. Seja na casa de Deus, ou seja fora da igreja. Cada um, Deus colocou algo nas mãos. Uns têm um dom no lado de servir dentro da igreja. Umas sabem cantar, umas sabem pregar, umas sabem orar, umas sabem fazer um bolo. Uns nasceu para ser médica, outros nasceu para ser uma juíza, uma advogada, uma professora. Aquele dom, o dom de limpar uma casa, cuidar de uma casa. O dom que Deus te deu, mulher de Deus, nessa noite, usa o teu dom para abençoar as pessoas. Não deixa os seus dons morrer, não deixa seus talentos morrer. Cada uma de nós nascemos com habilidades para abençoar nações, para abençoar a família. Então aquilo que você sabe fazer, faz com amor, faz com carinho, porque através de você fazendo alguma coisa que Deus vai curando o teu coração. É através de você fazendo que Deus também vai fazendo na tua vida, na tua casa e na tua família. O que Jael sabia fazer? Armar a tenda e desarmar a tenda. E é exatamente com essa estratégia que Deus vai usar as mãos desta mulher para matar o inimigo de Israel. Glória a Deus, aleluia. Qual é a tua habilidade nessa noite? Então usa aquilo que Deus te deu. E a palavra vai dizer que ela tomou uma estaca da tenda e lançou a mão do martelo. Ela pega o martelo. A Bíblia vai dizer em Jeremias 23, 29, que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça penha. Na casa onde tem a palavra do Senhor, o diabo não brinca lá dentro não. Aonde tem a palavra de Deus, Satanás não faz festa não. Satanás faz festa é onde não tem palavra. Mulher de Deus, se na tua casa tem a palavra, levanta a tua cabeça, porque Satanás vai cair por terra. Porque a Bíblia diz que aonde tem o martelo, aleluia, ali o diabo não vai fazer o que quer não. O martelo também representa a palavra. Essas mulheres, Débora e Jael, elas tinham a palavra. Lá em Isaías 54, versículo 2, vai dizer, para estender, vamos ver lá em Isaías 54. Isaías 54, 2. Amplia o lugar da tua tenda, as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita à esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. Fará que seja habitada a cidade assolada. Então Deus, ele usa mulher simples. Deus usa mulher que tem martelo e mulher que tem estaca. Deus não precisa muitas das vezes de uma mulher
orgulhosa, egoísta, que só pensa nela. Mas Deus precisa de mulheres como essa daqui, que era simples e que era boa naquilo que faz. O que Deus quer é uma mulher que é boa no que faz, como essa aqui, que sabia armar uma tenda e desarmar uma tenda, e exatamente é com esse recurso que Deus vai usar para destruir um inimigo. E foi mansamente a ele, com sabedoria, e lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono, já cansado, e assim morreu. E aqui mostra que a mulher, ela é diferente do homem. Mas quando a mulher, ela é usada por Deus, quando Deus está na vida de uma mulher, ela faz coisas que muitas vezes nem homem consegue fazer. Nós sabemos que um homem tem mais força do que uma mulher, mas aqui essa mulher, debaixo da autoridade de Deus, da estratégia de Deus, ela consegue com sabedoria colocar aquele homem para cobrir aquele homem, traz uma taça de leite quente para aquele homem, e aquele homem desmaia, e quando ele está ali dormindo, ela vem devagarinho, ela vem com martelo e uma estaca e crava ali aquela estaca na testa, que aquela estaca chegou até a terra. Então aqui está uma palavra que abre os olhos de homens e mulher. Deus, ele usa mulher na Bíblia, Deus usa homem na Bíblia. A mulher é diferente de um homem, mas quando Deus quer levantar ela para um propósito, ele levanta. E ali, aqui, essa mulher, ela teve uma força, uma sabedoria. Deus aguardou ela, Deus protegeu daquele homem. Então, Jael aqui, ela é uma heroína. Ela se transforma numa heroína na Bíblia. Por quê? Porque ela ajuda a profecia de Débora a concretizar. E no versículo 22, e eis que seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem, mostrar-te-ei o homem que busca. E veio a ela, e eis que Sísera já havia morto, e a estaca na fonte. E assim Deus naquele dia sujeitou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Então duas mulheres na Bíblia, digna de honra, digna de graça, duas mulheres que vencem uma guerra, duas mulheres que é usada para submeter ali um rei que tinha 900 carros, o qual Baraque estava com medo de subir para aquela guerra, mas foi Deus que venceu aquela guerra. Os ribeiros ali encheram de água aqueles exércitos que lia aqueles cavalos, eles não conseguiam romper. E aquele homem que era o capitão, ele teve que abandonar o carro ali. E ele teve que fugir e chegar na casa desta mulher. E quando ele chega na casa dessa mulher, essa mulher não tem medo de receber o inimigo. Ela recebe o inimigo, ela manda o inimigo entrar na casa dela, ela trata aquele inimigo bem. E ali, quando aquele inimigo está dormindo, ela mata esse inimigo. E assim é o que eu e você tem que ser. Nós não podemos ter medo, nós somos mulheres de Deus. Nós temos que identificar o que está querendo entrar na nossa casa. E quando entrar o diabo na nossa casa, seja qual forma que ele estiver entrando, eu e você tem que usar a palavra e as estratégias que Deus nos deu.
Deus, Ele tem várias estratégias. Talvez é no jejum, talvez é na oração, é nos louvores. Deus vai te mostrar qual é a estratégia para você vencer o inimigo. Mas uma mulher de Deus, ela não foge do diabo. Uma mulher de Deus, ela enfrenta o diabo de cara a cara. Então, Jael mata o inimigo e vai atrás do rei de Baraque e chama ele para vir ver o homem que perseguia Israel. Agora o seu exército estava derrotado. E nós vemos que Débora, no capítulo 5, ela honra Jael. No capítulo 5 de Juízes, Débora vai dizer, glória a Deus, no versículo 24: bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Heber Queneu. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas, porque Deus cumpriu a palavra de Débora. Deus cumpriu a palavra que ele disse para Débora. Débora disse para Baraque: Baraque, essa honra não vai ser sua, essa honra vai ser de uma mulher. E esta mulher aqui, ela recebe honra por ela ter feito a vontade de Deus, o propósito de Deus. Mulheres de Deus, qual é o propósito que Deus colocou nas tuas mãos aqui na terra? O que é que você tem feito para Deus aqui na terra? Então vamos fazer a vontade do Senhor. Vamos fazer o que Deus quer de nossa vida, porque nós só vamos ter honra quando nós fazemos alguma coisa para Deus. Porque quando nós fazemos para os homens, nós não vamos ter honra, mas quando nós fazemos para o Senhor, aí sim Deus vai nos honrar, porque Deus, Ele é fiel. E tudo que eu faço para Deus, mulher de Deus, tudo que você faz para Deus vai ter dupla honra. Então, tudo aquilo que você fizer, faça de bom coração, que Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele honra Jael, versículo 25. Água pediu ele, leite lhe deu ela em taças de príncipe, lhe ofereceu manteiga. Ela fez bem feito para aquele inimigo. Ela serve aquele inimigo leite em taça de príncipe. Ela não deixa o inimigo perceber que ela está ali com o coração dela ali contra aquele homem, que ela vai fazer ali o trabalho que Deus quer que ela execute. E assim também, meu irmão, minha irmã, que eu e você não venha estar brigando com as pessoas, machucando as pessoas. A guerra que nós travamos aqui na terra é espiritual. Onde você estiver, tenha paz com todos, seguir a paz com todos, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seja educada com as pessoas. Nós não precisamos estar brigando com ninguém. Nossas guerras com as pessoas é no mundo espiritual. E a palavra vai dizer que ela trata muito bem o inimigo dela. Só que ela tinha estratégia. Ela foi igual a rainha Esther, que foi sábia diante do inimigo, até chegar no ponto de executar a vingança do Senhor. O versículo 26. A estaca estendeu a sua mão à esquerda, e ao maço dos trabalhadores à sua direita. Matou Cícera, rachou-lhe a cabeça, quando lhe pegou e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu e ficou estirado entre os seus pés. Se encurvou, caiu aonde encurvou e ali ficou abatido. Então nessa noite nós aprendemos a história de Jael. Uma mulher simples, uma mulher que sabia armar uma tenda. Deus usa uma mulher simples, uma mulher que sabia armar uma tenda para matar um inimigo que perseguia Israel 20 anos. Aquele povo foi oprimido violentamente 20 anos.
através dessas duas mulheres, a nação de Israel teve paz por 40 anos. Então, que eu e você venha ser uma mulher de Deus. Nós venha deixar o Senhor nos usar na terra, da nossa maneira, do nosso jeito, com a nossa simplicidade. Porque Deus agrada de mulheres sábias. A Bíblia diz em Provérbio 14 que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Então, que eu e você, mulher de Deus, venha ser uma mulher sábia. Nós venhamos edificar nossa casa, nossa igreja, os lugares aonde Deus quer nos usar. Que quando Deus nos der uma estratégia de vencer o inimigo, que nós não venhamos correr. Quando você estiver enfrentando uma dor, uma prova, um deserto, um vale, venha orar, jejuar e pedir para Deus: Senhor, qual é a estratégia que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu faça no meio dessa guerra, dessa luta, e não fugir? Os problemas que nós enfrentamos aqui na terra são problemas para nos amadurecer. E muitas vezes Deus quer nos honrar diante das provas. Então, que nós venhamos usar a dor para ter um testemunho. Que nós venhamos usar os problemas para ganhar um testemunho, uma honra de Deus, como esta mulher foi honrada na palavra de Deus. Então, que Deus venha abençoar os irmãos que me acompanham lá no meu canal do YouTube. Que Deus abençoe vocês. Não esquece, irmãos, que passa pelos meus canais. Deixa like lá, compartilha lá nossas pregações, comenta lá, em nome de Jesus, e vamos se inscrever nesse canal, para que esse canal alcance mais pessoas, para que nossos conteúdos vai crescendo, em nome do Senhor Jesus, e no sangue de Jesus. Que Deus abençoe o nosso povo que assiste às nossas pregações, no nome de Jesus. Vou estar fazendo uma palavra de oração pelo nosso canal nessa noite, em nome de Jesus.